Olá, personas! Vamos a mais uma aula de correção de exercícios do Caderno São Paulo Faz Escola, terceira série, ensino médio, terceiro bimestre. Vamos à correção da atividade 7 da página 15, que nos pede para esboçar o gráfico da função 1 sobre x² menos 1. Na aula anterior, nós fizemos a função 1 sobre x² mais 1. Agora faremos aqui com menos 1 aqui embaixo. Nós temos aqui alguns cálculos para fazer, atribuindo valores para x. Já adiantei aqui para nós ganharmos tempo e o vídeo não ficar tão longo. Aqui temos x, h de x, que é a nossa função. Aqui lembrando que pode ser f de x, h de x, g de x, tá? Não tem problema. Para cada valor de x aqui, ó, por exemplo, se x for igual a menos 3, vai ficar h de menos 3. Esse menos 3 eu vou substituir aqui no x. Então fica menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9 positivo. 9 menos 1, 8. Então fica 1 sobre 8. 1/8. Se você preferir em número decimal, 1/8 é o mesmo que 0,125. Quando x é menos 2, e assim por diante, tá vendo? Substitui aqui, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3, fica 1/3, que é o 0,3333. Prosseguindo aqui, ó, para menos 1, 75, vai dar 0,484848, dízima periódica aqui. Quando x é menos 1,5, fica 0,8 positivo. Quando x é menos 1,25, fica 1,777. Agora, observe que quando x é menos 1, a função aqui não existe o valor para x menos 1, por quê? Vejam que, substituindo menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Mais 1 com menos 1 é 0. E aqui é uma divisão. E não existe divisão por 0. Então, a função não está determinada para o valor de menos 1 e também para o valor de 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1, menos 1, 0. Então, não existe aqui nestes dois valores. E aí, se nós prosseguirmos aqui para o 0, 0 vai ficar menos 1. Para o menos 75, menos 2,29. Por menos meio, menos 1,3333. E para o menos 0,25, fica menos 1,06666. Agora, observe que para os valores positivos, o valor de h de x é o mesmo por conta deste quadrado aqui. Então, menos 3 elevado ao quadrado é o menos 3 vezes menos 3, que dá positivo, sinais iguais positivo. E o 3 é quadrado, já é positivo, então vai dar positivo mesmo. Veja que vai dar o mesmo valor que nós observamos para os negativos. Agora vamos ao gráfico. Temos aqui já o plano já feito, eixo Y, eixo X. Eu estou usando aqui 4 quadradinhos para cada unidade, para facilitar aqui a identificação dos pontos. Quando x é menos 3, o y aqui, ele é 0,125. Então aqui, ó, vejam que aqui é 1, aqui, ó, com 2 quadradinhos é 0,5, com um quadradinho é 0,25, então é metade aqui, 0,125. Tá? Então tá aqui, quando x é menos 3, temos aqui, ó, 0,125. E quando x é 3, nós temos o mesmo valor para y, a imagem é a mesma, então tá aqui, ó. Vocês já observaram que vai haver uma simetria aqui, nos dois lados da função aqui, o lado dos negativos do x e o lado dos positivos do x, tendo o eixo y
como eixo de simetria. Agora, x menos 2, o y é 0,33, ou seja, 1/3. Menos 2, então tá aqui, ó. Aqui é 0,5. Aqui 0,25. Então o 0,3 está um pouquinho para cima do 0,25. Pouquinha coisa para cima. Então, para o menos 2 aqui do outro lado, o valor do y é o mesmo, a imagem é a mesma. Agora, quando o x é menos 1,75, então menos 1 está aqui, menos 1,5, menos 1,75. Eu coloquei mais pontos aqui para facilitar a construção aqui do gráfico, porque se trata de curva. Quando é uma curva, quanto mais pontos, melhor. Só que, lógico, não precisa fazer uma quantidade exagerada de pontos. Menos 1,75, está aqui. E o x é igual a 0,48. Vamos arredondar para 0,5, um pouquinho para baixo. Então 0,5, pouquinha coisa para baixo. E pro 1,75, temos aqui também. Pro menos 1,5, nós temos o y igual a 0,8. Então aqui, ó, aqui é 0,75. 0,8 está um pouquinho para cima. Então, menos 1,5. 0,75, 0,8 um pouquinho para cima. E 1,5 positivo. Está aqui. Nós temos aqui um pouquinho para cima. Pro x igual a menos 1,25. 1,25 está aqui o negativo. Menos 1, menos 1,25. O x é 1,7, mais ou menos 1,75. Então, 1, 1,5, 1,75. Então, mais ou menos aqui, ó. E a mesma coisa para 1,25 positivo. Temos aqui. E para x igual a menos 1, tá vendo que não existe aqui, ó, não tem o ponto aqui. Se nós fôssemos continuar aqui, ó, quanto mais próximo do menos 1, maior vai ser o valor aqui do y. Quanto mais próximo aqui do 1, vindo para cá, aqui, ó, vindo no sentido contrário, ó, da direita para a esquerda, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quanto mais próximo do 1, maior vai ser o valor do y aqui. Tá bom? Então aqui ela vem assim, ó. É uma curva assim. Vai subindo. E aqui, ó, ela nunca vai encostar. Imagine um eixo aqui no menos 1, ó. É como se fosse uma barreira aqui, nunca vai encostar neste alinhamento aqui, ó, do menos 1. A mesma ideia vai ser para x igual a 1. Ele vem aqui, ó, deixa eu só concluir aqui a curva, descendo aqui. Ele vai descendo com valores cada vez menores. Quanto maior o x, menor vai ficando o y aqui que vai descendo, só que nunca vai chegar no zero, né? Porque se trata de uma fração. Imagine aqui 1 sobre um número enorme aqui tendendo para o infinito, tá? Você vai ter um número 0,0000, mas nunca vai ser zero. Pode estar perto de zero, mas nunca vai ser zero. Então aqui a função vai subindo aqui, ó, mas nunca vai encostar neste eixo imaginário aqui onde está o menos 1. Então ela vem aqui, descendo, vai fazendo uma curva aqui, vai descendo, tá? Então nunca vai encostar. Ela sempre vai assumindo valores cada vez maiores lá para cima, mas nunca vai encostar nesse eixo imaginário onde tem o menos 1 e o 1. Agora, vejam que não acabou, né? Eu tenho mais pontos para identificar. Então o gráfico não é isso aqui, tem mais. Ele está parcial ainda. Se nós considerarmos o x igual a 0, então aqui, ó, nestes pontos aqui e aqui, o intervalo aqui no domínio aqui, ele é aberto porque não existem valores para y nesses dois pontos aqui.
Mas aqui, ó, entre o menos 1 e o 1, existem valores. Como é que vai ficar então? Então, o zero, o x aqui, ó, quando o x é 0, o y é menos 1. Tá aqui. Quando o x é menos 75 tá aqui. O y é menos 2,29. Então, 2 está aqui. 2,25, pouquinho para baixo. E a mesma coisa para quando é 0,75. Então, vai estar aqui, pouquinho para baixo aqui. Quando o x é menos 0,5, menos meio, está aqui, o y é menos 1,333. Então, aqui menos 1, menos 1,25. Então, 0,33 está mais ou menos aqui. A mesma coisa para o meio positivo aqui. Quando x é meio positivo, também vai dar menos 1,333. Então, vejam que aqui, só o último ponto, menos 0,25, está aqui. O x aqui o y é menos 1,0666. É praticamente encostadinho no menos 1 aqui, né? Então, um pouquinho para baixo do menos 1, está aqui. Então, vejam que é como se fosse uma parábola com a concavidade para baixo, quando A é positivo, mas não é uma parábola, tá? Porque nós temos o inverso aqui. Nós temos o inverso. Por quê? Por que não é uma parábola? Porque esse gráfico não é sozinho. Aqui é um todo aqui, tá vendo? Qual é o gráfico da função de 1 sobre x² menos 1? O gráfico é esse aqui, ó, composto, digamos, em 3 partes, vamos dizer assim. Temos essa parte aqui, ele é limitado no menos 1 aqui, não vai para lá. A outra parte é limitado do 1, ele vem lá do infinito, vem decrescendo, aí aqui começa a perder a velocidade desse decrescimento, vem crescendo mais devagar, aqui ele vem crescendo rápido e vai diminuindo a velocidade desse decrescimento, mas continua a decrescer. Aqui, o domínio neste espaço aqui, ó, neste intervalo, tá aqui a função, ela continua aqui, tá vendo, ó? A outra parte dela está aqui, que ela desce para o infinito. É interessante que ela desce para o infinito, mas nunca vai encostar neste eixo imaginário aqui no menos 1 e no 1 aqui também, ó. Tá? Então vai ter um buraco aqui, ó. Os dois eixos imaginários, vai ter um buraco, a função não está determinada nesses dois pontos aqui. Tá legal? Então, este foi o gráfico desta função, que é bem interessante, que é o inverso da função x² menos 1. Forte abraço, até a próxima!